Traga um mensageiro! Sai do caminho! Gás! Máscaras de gás! Agora! A minha máscara! Não veda! O meu bigode! A minha máscara não veda! Meu bigode não deixa vedar! Já acabou? Está seguro? Já dissipou? Em um período de 30 anos, de 1914 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas morreriam no mais sangrento conflito que o mundo jamais assistiu. E tudo começou nas favelas de Viena. Aos 25 anos de idade, Adolf Hitler é um pobre e solitário aspirante a artista, lutando para sobreviver. Seus pais morreram, deixando-o totalmente só no mundo. Ele era uma alma solitária. Queria ser artista, mas não conseguiu entrar na escola de artes e acabou indo morar em uma pensão. Sem meios de prover o próprio sustento, só conseguia algum dinheiro vendendo desenhos pela cidade, por quase nada.
Hitler não tinha um plano B quando foi rejeitado. Ele simplesmente não sabia o que fazer, então começou a vaguear. Ele tinha pouquíssimo dinheiro e mal conseguia subsistir. Em essência, esperava algo acontecer. E logo, um evento fortuito a 720 quilômetros de distância mudaria tudo. Em 28 de junho de 1914, Franz Ferdinand, o arquiduque da Áustria em visita a Sarajevo, foi assassinado. Os assassinos visavam recuperar partes do Império Austro-Húngaro à Grande Sérvia ou Iugoslávia. Daí, a um mês, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Isso dispara uma reação em cadeia, forçando as grandes potências a tomarem lados. Emergindo da confusão, o Império Britânico, a República da França e a Rússia se unem e passam a ser conhecidos como os Aliados. Enquanto Áustria e Hungria, a Alemanha e o Império Otomano formam as potências do centro. Esta seria a Primeira Guerra Global. Homens de ambos os lados correm para juntar-se na luta. Hitler, em princípio, apenas se esquiva à convocação pelo exército austríaco. Sua visão antissemita o deixa relutante em lutar por sua pátria multicultural. Ele é um patriota germânico apaixonado. Preso na diversidade multiétnica e cultural do Império dos Habsburgos. Como austríaco, era pan-germânico. Mas o exército austríaco acaba forçando Hitler a se alistar. Ele tenta o exército austríaco, mas não passa no teste físico. Foi considerado inapto para carregar um rifle. Livre da convocação austríaca, Hitler se volta para a Alemanha, uma nação que ele vê como racialmente pura. Ele é aceito pelo exército alemão, que pretendia formar a maior força de combate que o mundo já havia visto. A Alemanha finalmente dá a Hitler o que ele sempre quis: um lugar a que pertencer. Integrar o exército alemão na Primeira Guerra Mundial foi algo que Hitler apreciou intensamente. Existia uma maré de patriotismo e Hitler é tragado por ela. Ombro, arma! Apresentar arma! Durante o mês de agosto de 1914, Hitler é treinado como soldado no exército alemão. O exército alemão era considerado o melhor do mundo. Uma força considerável, bem equipado, bem treinado e muito bem liderado. Ser parte do exército alemão foi algo que Hitler amou profundamente. A estrutura de treinamento transformou Hitler em um devotado soldado alemão. Hitler juntou-se a 1,5 milhão de alemães marchando para a fronteira com a França e as forças aliadas unificadas. Na história das guerras, nunca exércitos tão grandes haviam se confrontado. Ao se olhar para a Primeira Guerra Mundial, trata-se de metralhadoras e todo tipo de novas máquinas de matar. É o início do século XX, a era da tecnologia. Não se tratava mais de homens a cavalo. Essa foi uma guerra motorizada. O armamento avançado transforma o conflito em um massacre. 230 homens eram mortos a cada hora. Uma morte a cada 15 segundos. Eles descobriram que
Mesmo cavando trincheiras rasas e usando metralhadoras, tropas pouco numerosas podiam deter grandes forças de ataque. Era importante impedir que os invasores passassem. Assim, as trincheiras surgiram e acabaram por se estender por todo o caminho até o Mar do Norte. De outubro a novembro de 1914, vimos a linha de trincheiras cruzando 700 quilômetros do Mar do Norte até a Suíça. As trincheiras somaram 40 mil quilômetros, o suficiente para dar a volta ao mundo. Logo depois da guerra começar, ambos os lados descobriram que podiam se entrincheirar e o outro lado não podia expulsá-los. Podiam fazer o inimigo recuar alguns quilômetros, mas apenas a um custo horrendo. Por causa disso, a guerra atolou nos lamaçais do norte da França. Tendo se movido rápido pela Bélgica neutra, a Alemanha agora se vê engalfinhada em terrível guerra de trincheira contra os aliados no norte da França. Durante a Primeira Guerra Mundial, o leste e o norte da França foram totalmente devastados. Não apenas pelas trincheiras, mas também por bombardeios. Dúzias de cidades e aldeias francesas deixaram de existir, foram totalmente destruídas. O comandante de um pelotão do exército francês é um dos primeiros feridos. Mas ele retorna ao campo determinado a conseguir vantagem ante as potências do centro. Seu nome era Charles de Gaulle. De Gaulle, pessoalmente, era uma pessoa muito arrogante. Ele preferiu a carreira militar porque acreditava na aventura. Ele acreditava nas campanhas de Napoleão. De Gaulle, filho de aristocratas e intelectuais, tinha um espírito patriótico. Primeiramente, ele se notabiliza por sondar o campo de batalha, entrando em território inimigo para espionar os alemães. Missão após missão, de Gaulle retorna com informações vitais que lhe rendem uma citação por bravura. Ele se mostra um líder natural com um futuro promissor. Em Londres, outro jovem militar está convencido que pode quebrar o impasse no norte da França. Ele chega até o barman e diz, olha, eu gostaria muito Nascido em uma das mais ricas famílias da Inglaterra, ele galga degraus na carreira com velocidade incomum. Ele se torna o primeiro Lorde do Almirantado Britânico. Seu nome era Winston Churchill. Churchill tinha enorme autoconfiança. E é fácil ver por que era assim. Ele era filho de Lord Randolph Churchill, um político brilhante. E assim Churchill, desde bem jovem, via-se quase como, por direito divino, desempenhando um papel de liderança na política. Churchill elabora um plano ousado que certamente mudaria a sorte dos aliados. Em 1914, Winston Churchill era o garoto prodígio da política britânica. Todos concordavam que ele era um gênio, inclusive ele mesmo. Ele tinha uma enorme vantagem. Era o único no governo que entendeu a guerra. E se nós enviássemos a frota ao sul pelo Mar Negro? Suprir os russos? Sim, exatamente. Não há como. É claro que há. Por Galípoli. Galípoli? Não. Essa é a nossa entrada. Com o devido respeito, estamos aqui para prover informações. E é isso que nós estamos fazendo. Muitos com quem Churchill trabalhava o achavam contraditório, independente e destemido.
Era tido como alguém a se observar. Seus amigos diziam para observá-lo por ser ele tão talentoso e seus inimigos diziam para observá-lo por ser ele perigoso. A península de Galípoli era muito bem vigiada pelas potências do centro. O plano de Churchill era atravessar o apertado estreito e tomar Constantinopla, avançando até a Rússia. Assim, os aliados poderiam suprir as tropas russas e fortalecer o fronte leste. Sendo bem-sucedido, os aliados poderiam inverter a maré da guerra e esmagar as potências do centro. A armada compreendia mais de 100 vasos de guerra no que seria a maior invasão anfíbia que o mundo já havia visto. Em Londres, Churchill aguardava notícias de sua frota de ataque. Sempre me perguntam qual a decisão mais difícil que já tomei, e é sempre a decisão de enviar homens para a batalha, e a pior parte disso tudo é a noite em que a batalha começa. Porque você sabe, você só espera por algo, e sabe disso. E em poucas horas, você começa a receber chamados do campo de batalha, de seus comandantes no campo, que vão te dizer quantos jovens soldados já morreram. Sim. Estão próximos ao estreito. Devem começar a travessia agora. Vão conseguir. 4 barcos afundaram. Outro está em chamas. Bem, perdas eram esperadas. A frota pede permissão para retornar. Senhores, devem avançar a qualquer custo. Isso é guerra. Horrorizados, na noite desse primeiro dia, os generais e almirantes descobriram que, em vez do ataque, quase sem baixas que sonhavam para acabar com a matança no front ocidental, as tropas se defrontaram com uma barragem de fogo de metralhadoras e artilharia. As baixas foram pavorosas. Logo, o mar se tornou vermelho de tanto sangue. As perdas dos aliados incluíam ainda Austrália, Nova Zelândia, França, Índia e Inglaterra, que foram imensas. No total, 56 mil homens morreram e mais de 130 mil foram dados como feridos ou desaparecidos. As notícias das terríveis baixas foram um tremendo choque para todos, especialmente na Austrália e Nova Zelândia. Nunca houve nada parecido em termos de baixas como o que aconteceu em 1915 em Galípoli. A invasão foi um revés devastador. Quase nenhum território foi ganho. E a rota de suprimentos para a Rússia continuou fechada. Galípoli foi um desastre. É difícil exagerar o dano que isso fez na reputação dele. Achei que ele errou e pagou um preço político terrível. E muitos pensaram que teria sido seu fim. A opinião pública ficou ultrajada com a carnificina. Alguém teria de pagar e todos os dedos apontavam para um homem. Agora acabou. O plano era sólido. Como disse? O plano era sólido. Só o que precisávamos era ter continuado em Receio frente. que seus serviços como primeiro lorde do almirantado não sejam mais necessários. Espero por sua carta de renúncia ao amanhecer. Quando Churchill teve de sair, ele achou que sua carreira estava acabada, terminada. E não era um melodrama de sua parte, ele bem podia ser melodramático, parecia que este era mesmo seu fim. É difícil imaginar Churchill sendo humilhado por algo como Galípoli.
Mas ele foi execrado. Derrotado e humilhado, a carreira de Churchill estava arruinada. Foi-lhe oferecido um emprego de escriturário que ele recusou. Ele sabia que para ser redimido, precisaria de um novo caminho. Então Churchill fez o impensável. Alistou-se no exército britânico e seguiu direto para as linhas de frente. Marcoing, França. Entre os soldados alemães estacionados nas trincheiras do fronte ocidental está Adolf Hitler. Mesmo depois de meses na linha de frente, sua visão política extremista e aberto racismo o torna um proscrito entre os homens. Hitler era visto pelos outros soldados como um perdido, alguém um tanto peculiar e excêntrico, alguém fechado. Mas o que faltava em popularidade a Hitler, ele transformava em ambição cega. Mexam-se! O comandante quer que isso seja entregue no 3º Batalhão. Agora! Sim, senhor. O papel de Hitler como mensageiro era considerado como talvez um dos mais perigosos na guerra de trincheiras. Correndo de trincheira a trincheira, ficando exposto ao fogo do inimigo, a taxa de mortalidade entre os mensageiros era bastante significativa. Retirada! Os alemães estavam em retirada e Adolf Hitler foi ferido. E então ele teve um encontro com o soldado Henry Tandey, um soldado inglês. Tandey tinha Adolf Hitler em sua mira. E, mesmo tendo sido treinado para isso, ele não conseguiu puxar o gatilho. Se Tandey tivesse puxado o gatilho, Adolf Hitler teria morrido no campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. E todo o curso da história humana teria mudado. Com a vida poupada, Hitler começa a acreditar que está destinado à grandeza. A 10.000 quilômetros dali,
a América não tem nada a ver com a guerra na Europa. Eles estão em sua própria guerra contra Pancho Villa. Villa é um general da Guerra Revolucionária do México. Ele realiza ataques ao longo da fronteira sul da América. Os Estados Unidos acabam de anunciar seu apoio ao presidente mexicano inimigo de Villa. Em retaliação, Villa e seus homens apreendem um trem de minério americano. Dezesseis civis americanos morrem no ataque, fazendo com que o exército americano entre em ação. Quase 5.000 soldados americanos cruzam a fronteira com o México para capturar Villa. Mas combater uma força de guerrilha com um exército tradicional é quase impossível. Mas um capitão do exército está determinado a descobrir um modo diferente de lutar. Seu nome é George S. Patton. Chihuahua, México. Os ancestrais de Patton lutaram na Guerra Revolucionária e na Guerra Civil. Ele cresceu desejando se tornar um herói militar. Ele tinha a reputação de ser esperto, duro e implacável. E tinha outra característica essencial na liderança militar. Ele entendia o poder da tecnologia e não queria lutar com cavalaria e cavalos. Ele buscava novas tecnologias que mudassem a natureza dos campos de batalha. E o carro era algo bem novo. Bastaria fixar uma metralhadora num carro e se obteria um instrumento de guerra. Patton não sabia que estava predestinado a revolucionar a guerra. Acho que Patton sabia ir só em uma direção, que era para frente. Ele era carismático. Era um líder confiante. Acho que ele era um tanto egocêntrico. E isto é bom, contanto que se traduz em boa liderança, mas também pode ser prejudicial. Quase de imediato, Patton consegue pôr seu plano em ação. Ele lança um ataque surpresa contra o acampamento de Villa. Mais rápido! Estão escapando! Corre! Se abaixa! Vai, acelera! Os bandidos não são páreos para Patton e suas forças móveis. E ao final da luta, 3 homens de Villa estão mortos, inclusive o segundo em comando. O primeiro uso de força motorizada pelo exército norte-americano foi um enorme sucesso. Frente Ocidental. Ao chegar à primavera de 1916, as batalhas prosseguem na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi uma das piores e mais sangrentas carnificinas dos tempos modernos. Essa matança é simplesmente incompreensível agora. Sabe, é impossível entender por que os generais acreditavam que a conquista de algumas centenas de metros valia o sacrifício de milhares de vidas.
Com os aliados prensados contra a parede, a Alemanha tenta convencer a Itália a mudar de lado e juntar-se às potências do centro. Mas a Itália recusa a oferta e envia dezenas de milhares de homens aos Alpes italianos para fortificar suas fronteiras em caso de ataque. Dentre estes está um atirador de elite, chamado Benito Mussolini. Antes da guerra, Mussolini era um ativista anti-guerra, jornalista e franco-pacifista. Mas depois de 2 anos na linha de frente, seu antigo socialismo torna-se um nacionalismo radical. E agora, ele se dispõe a fazer todo o necessário para defender sua pátria. O tempo que passou defendendo as fronteiras italianas deixa Mussolini com sede de recuperar a Itália. Mussolini se torna uma pessoa muito diferente da que era antes da guerra. Toda sua atitude relativa à nação e seu papel mudam. Ele desenvolve um sentido hipernacionalista, seu verdadeiro orgulho é seu país. Os horrores da guerra transformam Mussolini em um matador habilidoso. Algo que levará consigo de volta a Roma. A 10.000 quilômetros do fronte ocidental, um país procura usar a guerra na Europa em seu proveito. Kyoto, no Japão. Por 50 anos, o Japão buscava modernizar sua cultura ancestral e ganhar respeito no cenário mundial. O país gastava a ampla maioria de seus recursos reforçando seu poderio militar. Substituir a tradição samurai por um exército moderno acabou se mostrando ser o teste final. Os líderes japoneses viram a guerra na Europa como a oportunidade perfeita para assumirem seu lugar no cenário mundial. O Japão se junta às forças aliadas e declara guerra contra a Alemanha, passando então a invadir e ocupar territórios controlados pelos alemães no Pacífico, assegurando importantes rotas comerciais para a Grã-Bretanha. Enquanto o Japão expande seu império, um grupo de guerreiros de elite é criado para se juntar à luta. Entre eles está um jovem recruta descendente de samurais. Seu nome é Hideki Tojo. Tojo era muito sério, ambicioso, trabalhava duro e ele também esperava seguir carreira no serviço militar. Ele pessoalmente era muito ambicioso em obter sucesso em sua profissão. De muitos modos, acho que seu futuro era muito promissor desde o início. Por 4 meses, Tojo suportará um dos mais brutais e fisicamente exigentes regimes de treinamento no mundo. Vocês são todos fracos, indignos de servir o imperador. Você é o que chamam de navalha. A experiência fortalece Tojo para a batalha e solidifica sua lealdade inabalável ao imperador. Enquanto o Japão flexiona seu poderio militar, na Bélgica o exército britânico se entrincheira, lutando para sobreviver. Desde o início da guerra, quase 400.000 soldados britânicos já haviam morrido apenas para serem substituídos por novos contingentes. Entre os novos recrutas está um homem lutando para superar a maior falha de sua vida: o comandante de batalhão Winston Churchill. Churchill se responsabilizou por tudo o que fez na vida. Ele nunca se omitiu.
Ele foi abatido, humilhado por Galípoli e tinha de fazer algo. Por isso, pegou em armas e partiu como voluntário para as trincheiras. Foi algo muito perigoso que fez. Depressa! Vai! Senhor, o segundo pelotão perdeu sua principal trincheira. Chame o grupo reserva de morteiros do oeste agora. Para Churchill, a experiência foi marcante. É algo tremendamente assustador para começar. A primeira vez que eu fui baleado, sabe, não é um jogo, é real. O cara não me acertou de jeito, matou outro, mas amanhã vai tentar me matar. Como se diz entre os militares, isso abre seus olhos. Com as baixas britânicas aumentando, Churchill logo foi promovido. E ele descobre que tem o necessário para liderar homens em batalhas. Para alguém com a ambição de Churchill, é o primeiro passo para a sua redenção. Em seu coração, Churchill sempre quis ser um grande guerreiro, um grande herói. Cuidado! Cuidado! Lá estava ele, no comando de 800 homens, enquanto sonhava em comandar destinos em batalhas de milhões. A luta parecia não ter fim. Correio! Até que a Alemanha liberou sua arma mortal. Protejam-se! Protejam-se! Gás! Gás! Vamos! Saiam! Saiam! Vamos! Põe as máscaras! Põe as máscaras! Põe as máscaras aqui! Em segredo total, a Alemanha cria um arsenal imenso de armas químicas mortais. Rapidamente começam a bombardear os canadenses e demais aliados com gases mortais, como o cloro e o fosgênio. Dezenas de milhares de soldados são brutalmente sufocados nas trincheiras. Era para aterrorizar e levava a uma morte horrível. Foi a ilustração perfeita dessa morte em massa que caracterizou a Primeira Guerra Mundial. Com armas químicas em seu arsenal, a vitória alemã parecia certa. Inglaterra e França se desesperavam para mudar o curso da guerra. E assim, olharam para o único país que poderia finalmente pender a balança a seu favor: os Estados Unidos. Até então, o presidente Woodrow Wilson tinha mantido a América fora da guerra. Wilson reconhecia que o povo americano não queria se envolver nessa guerra, especialmente por ser uma guerra distante envolvendo povos e causas que nada tinham a ver conosco. Francamente, o povo americano não se via mesmo em risco eminente.
Mas com as hostilidades aumentando, Senhor presidente. uma solução pacífica parecia cada vez mais distante. Como está, senhor presidente? E os conselheiros e Wilson o incitam a preparar as forças militares. Nossas forças, porque em caso de possível ataque, teremos que nos defender. Dentre estes, destaca-se o secretário assistente da Marinha com 35 anos de idade, Franklin Delano Roosevelt. Senhor presidente, recomendo a imediata alocação de mais fundos para nossa Marinha, se quisermos nos manter em prontidão militar. Wilson se encontrava cada vez mais perto da guerra. Na primavera de 1915, o cruzeiro britânico Lusitânia foi afundado, com centenas de americanos. E isso era algo a se considerar. Até então era uma guerra europeia, mas agora, nesta mesma guerra europeia, americanos estavam morrendo. O ressentimento americano contra os alemães aumenta e, em 26 de fevereiro de 1917, chega ao ponto de ebulição. Senhor presidente, acho que deveria ver isto imediatamente. Os Estados Unidos interceptam um telegrama secreto dos alemães para o governo mexicano com uma proposta chocante. Os alemães ofereciam apoio para uma invasão mexicana aos Estados Unidos, reivindicando os territórios dos estados fronteiriços do Arizona, Novo México e Texas. A intenção dos alemães era preocupar a América com a guerra no México, de modo a mantê-la afastada da Europa. Bem, isso acirrou os ânimos dos americanos e com razão. O governo americano liberou o teor da mensagem secreta e quase imediatamente protestos antigermânicos irromperam por toda a América. O telegrama Zimmermann foi uma das coisas mais idiotas que o governo alemão fez. O Texas não se importava com a guerra na Europa, mas agora, de repente, os alemães tentavam devolver o Texas para o México. Chega de alemães. Eles precisavam aprender a lição. O presidente Wilson assina a declaração de guerra em abril de 1917. O plano alemão de manter a América fora da guerra surtiu efeito contrário. O povo americano finalmente estava preparado para a guerra, mas não os militares. Os Estados Unidos tinham um exército com apenas 100 mil homens em armas, enquanto que a Alemanha tinha 4,5 milhões. Os Estados Unidos correm para reforçar seus contingentes, enquanto os poucos com experiência de combate são enviados à França, onde alguns seriam treinados por um promissor jovem capitão. Temos que ficar de olho, sabe? Realmente, muito difícil. George S. Patton recebe um enorme desafio: comandar um batalhão de americanos usando a última inovação militar. O tanque. Alguns generais americanos resistiram muito ao tanque porque não queriam se livrar dos cavalos. George Patton entendeu o poder da nova tecnologia da guerra com exército móvel e investiu muito nisso. O tanque já era usado no fronte ocidental com algum sucesso, mas tinha pouca autonomia. Atolava na lama facilmente e seu tamanho avantajado tornava difícil incorporá-lo em manobras militares. Mas onde outros viam desafios intransponíveis, Patton via uma chance de provar que os tanques poderiam quebrar o impasse e tornar a maré favorável aos aliados. Acho que a inovação vem da cabeça e não dos artefatos. Trata-se de como usar a tecnologia disponível. É preciso dar crédito a homens como Patton, que ao lutar na Primeira Guerra Mundial pensou a respeito sobre como empregar coisas novas. Patton sabia que a aposta era alta.
Mas com seu batalhão de tanque, ele estava determinado a vencer a guerra ou morrer tentando. Enquanto isso, com a América se preparando para a guerra, a Alemanha elaborava um plano para eliminar o fronte oriental e retirar a Rússia da guerra. 3 dias depois de a América entrar na guerra, os alemães carregaram sua arma secreta em um trem pesadamente guarnecido com destino à Rússia. Era uma arma que prometia destruir seus inimigos de dentro para fora. Essa arma era Vladimir Lenin. O líder dos revolucionários comunistas da Rússia. Com deserções em massa no fronte leste e levantes civis em casa, Lenin acredita que poderá finalmente derrubar o governo russo. Havia 10 anos que Lenin estava exilado na Suíça, até que os alemães o fizeram retornar à sua casa em um trem com $10 milhões para iniciar sua revolução. Os alemães resolveram assumir essa enorme aposta, levando Lenin de volta para a Rússia para iniciar uma revolução que retiraria a Rússia da guerra. Foi uma das mais radicais jogadas que poderiam fazer. Ao chegar a Moscou, Lenin é saudado por um de seus maiores revolucionários comunistas. Por 6 vezes foi exilado na Sibéria e por 6 vezes conseguiu escapar. Seu nome, Joseph Stalin. Camarada? Camarada? Vem, vou mostrar seu escritório. Reunidos, Stalin apoia Lenin enquanto este planeja sua rebelião armada, conforme os alemães desejavam. Pelos meses seguintes, Lenin e Stalin recrutam uma enorme milícia de trabalhadores. Usando os $10 milhões do governo alemão, sem alarde vão juntando um estoque de armas até ficarem prontos para agir. Estou preparado para tomar as estações de trem e as comunicações telefônicas. E a guarda do palácio? Muitas de nossas fontes confirmam que são simpáticos à nossa causa. Nosso sincronismo tem que ser perfeito. Em 7 de novembro de 1917, o comunismo toma o Palácio de Inverno. Derruba o governo da Rússia e pavimenta o caminho para a União Soviética. Isso é só o começo, camarada. Poucos dias depois, Lenin assina o decreto retirando a Rússia da guerra. O plano alemão deu certo e os leva a um passo mais perto da vitória. No próximo Guerras Mundiais, a América entra na luta. Mexam-se, 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 mexam-se! Com os aliados firmes ao longo do fronte ocidental. Disparar! Uma nova arma de destruição é introduzida no campo de batalha e um soldado destemido arrisca-se a tudo para retornar à luta. E mesmo quando a paz está ao alcance, novas rivalidades começam. Estamos em guerra desde que erguemos a bandeira de nossa revolução. E novas rebeliões nascem. Já chega! A revolução começou!